A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã nós estaremos falando a respeito da lição 9, que tem como tema os gibeonitas, eles enganam a Josué. Para quem não me conhece do Piauí, eu sou o Edmundo, e essa aula ela vai estar sendo direcionada aos jovens neste domingo. Amém? O nosso texto bíblico, nosso texto do dia, ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Antes de nós entrarmos no tema, antes de nós entrarmos nesta lição, nós estaremos fazendo uma breve oração para que o Senhor ele possa nos direcionar e colocar em nossos lábios a palavra que Ele quer falar a cada um de nós. Amém? Deus querido e poderoso, nesta oportunidade nós queremos louvar ao Teu nome. E eu quero orar ao Senhor Jesus por cada jovem, por cada pessoa que estará ouvindo esta palavra, Senhor, que ela possa penetrar nos corações, trazendo luz, clareza, ó Deus, em nome de Jesus e verdade. Em nome de Jesus é que eu te oramos e te agradecemos. Amém. Então, nesta oportunidade nós estaremos falando um pouco a respeito dessa lição que aborda o assunto engano. Como vimos no título ali, os gibeonitas eles enganam a Josué. A síntese diz assim: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que com artifícios mentirosos tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então nós precisamos estar vigilantes, atentos a tudo que acontece ao nosso redor, porque nós temos um inimigo em comum. O nosso adversário é o diabo, e ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqueles a quem ele pode tragar, ele não vai hesitar em fazer isso, ele não vai deixar de fazer isso. Então aqueles a quem ele pode tragar, ele vai tragar. Mas se nós estivermos em Cristo, com Cristo, nós não seremos tragados pelo nosso inimigo. Então nós precisamos estar atentos e vigilantes para nós não sermos enganados pelos artifícios mentirosos do nosso adversário, que é o pai da mentira. Então nós estamos lidando com alguém que sabe muito bem fazer o que ele veio fazer: mentir. Ele veio para matar, roubar e destruir, e é o pai da mentira. Eu gosto de alguns textos que foram citados na agenda de leitura dessa semana, e um deles está lá na quinta-feira, que está no capítulo 10, versículo 12 de 1 Coríntios, que diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então Paulo ele vai falar isso: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos tomar cuidado, estarmos vigilantes para que, ainda que estejamos de pé, não venhamos confiar na nossa própria força, não venhamos confiar no nosso próprio eu, e vir a cair. Então precisamos confiar no Senhor, confiar em Deus. Em Mateus 26, no versículo 41, vai dizer: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente vai perceber que no texto Jesus ele fala vigiai e orai. Ele não fala orai e vigiai, mas ele fala vigiai e orai. Ao mesmo tempo que precisamos orar muito, e de fato precisamos orar, nós precisamos mais ainda vigiar. Vigiar o que, Edmundo? Vigiar a nossa língua, vigiar o nosso proceder, vigiar o nosso olhar, a nossa mente, porque o nosso adversário ele trabalha aqui, na nossa mente, para tentar nos induzir a fazer aquilo que ele quer. Então precisamos vigiar e orar, vigiar no que nós falamos, vigiar no que nós vemos, vigiar no que nós ouvimos, no que nós pensamos, vigiar no que nós fazemos. Então precisamos estar vigilantes em todo tempo, em oração, para que não sejamos enganados pelo nosso adversário. A palavra do Senhor vai dizer em Oséias que o povo do Senhor ele perecia. Por quê? Por falta de conhecimento. Então precisamos conhecer a palavra, precisamos meditar, orar, buscar a Deus e em Deus, para que nós não venhamos ser enganados. Peça ao Senhor nesta manhã, nesta oportunidade, que Ele te dê clareza quando você for ler a palavra dEle, que Ele te dê entendimento, que Ele te dê sabedoria para você compreender, que Ele te dê discernimento
para que você compreenda a sua palavra e ouça a sua voz e não venha ser ludibriado e enganado pelo nosso adversário. Então, ore ao Senhor antes de você fazer a leitura bíblica. Leia diariamente a palavra, leia um versículo, um capítulo, mas leia, medite na palavra, que o Senhor ele trará clareza ao seu coração. Amém? O texto de sábado está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que vai falar sobre o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós conhecemos muito bem essa história, mas muitas das vezes nós não prestamos atenção no significado que ela quer trazer para as nossas vidas. Então precisamos entender que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha é um homem prevenido, né? É aquele homem que sabe que não pode confiar em um alicerce falso, ele precisa confiar em um alicerce que é firme, né? A gente vai perceber nesse texto, nessa história, que o homem imprudente, ele construiu a sua casa sobre areia, ou seja, ele trabalhou, ele labutou ali para fazer a sua casa, mas ele fez num lugar impróprio, né? E muitas das vezes nós labutamos, nós trabalhamos para chegar nos nossos objetivos, só que não temos como fundamento Cristo, que é a nossa rocha. Então, se não temos como fundamento Cristo, que é a nossa rocha, né, nós vamos cair, nós vamos perecer. Então, nós precisamos firmar a nossa casa, construir a nossa história, construir a nossa vida no Senhor, porque assim nós não cairemos. Podem vir as tempestades, podem vir as lutas, podem vir as batalhas, mas se nós estamos sendo sustentados por essa rocha, com a nossa casa firmada sobre a rocha, ainda que lá fora as coisas estejam acontecendo, ainda que tudo ao redor esteja desabando, nós não seremos abalados, porque o Senhor é o nosso Deus. Como o louvor fala, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Então confie no Senhor, construa a sua história. Nós que somos jovens, construamos a nossa história no Senhor, para não sermos abalados, ainda que as dificuldades venham, e elas virão, porque Jesus falou, né? No mundo vocês terão aflições, mas olha, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu o mundo e disse para nós termos ânimo, alegria, né? Alegrai-vos no Senhor. Outras vezes vos digo, alegrai-vos, né? Lá em Filipenses vai dizer. Então, ainda que passemos por lutas, devemos nos agarrar no Senhor, nos agarrar na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Os objetivos da nossa aula hoje é conhecer os inimigos que se uniram, né, contra o povo de Israel, né? A gente vai ver aí mais para frente que as nações inimigas, né, os povos inimigos, eles se uniram contra o povo de Israel, né? Explicar a astúcia dos gibeonitas e expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. O nosso texto bíblico para nós meditarmos hoje está lá em Josué, no capítulo 9, versículo 1 ao 6 e versículos 15 e 16. Vamos à leitura. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Só uma pincelada aqui, nós vemos que as nações, né, os povos que eram inimigos de Israel e que eram entre si inimigos em comum, eles começaram a ver que eles não tinham outra opção para vencer Israel a não ser se aliançarem, a não ser se juntarem entre eles para tentarem lutar contra o povo de Israel. E nós vamos discorrer mais para frente essa história para que nós entendamos. Versículo 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram-lhe, a ele e aos homens de Israel,
Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora conosco um concerto. Versículo 15 e versículo 16 agora. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, nós vamos discorrer sobre essa história, né, ao longo desta aula e entendermos como foi essa situação toda, né? Então, as notícias a respeito do que havia acontecido em Jericó, do que Deus tinha feito, né, na cidade de Ai, as conquistas de Israel, essas notícias tinham se espalhado ali nas cidades vizinhas, né? E os inimigos próximos ali que estavam ao redor da onde o povo hebreu estava, da onde o povo de Israel estava, eles ouviram tudo o que Deus estava fazendo e eles começaram a temer em seus corações. E eles começaram a se atemorizar e pensaram em algum plano que pudessem realizar para vencer o povo de Israel, para lutar contra o povo de Israel e obterem êxito nessa missão. Né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a se juntar, como disse ali no versículo 2 do capítulo 9. Eles começaram a se juntar entre eles. Observe que eles eram inimigos em comum. Ou seja, tanto os heteus, heveus, jebuseus, todos os que tinham ali, eles eram inimigos e constantemente haviam guerras entre eles, entre as nações. Né? E por isso eles construíam, né, cidades fortes, como Jericó era uma cidade forte, enfim, as cidades ali daqueles povos, daquela região, eram cidades fortes, porque eles viviam entre eles em guerra. Então, eles se viam encurralados quando perceberam que o povo de Israel ele era mais forte do que eles. Né? Então, o que eles fizeram? Vamos nos juntar, né, para nós lutarmos contra o povo de Israel e vencermos, né? Porque nós, em quantidade, somos maiores do que eles. Então, eles começaram a se juntar e formaram um grupo só contra o povo de Israel. Né? Então, todos aqueles inimigos de Israel, né, se uniram e se tornaram um para lutar contra Israel. Né? Então, o tópico 1 vai dizer assim: os inimigos se unem contra Israel, que nós estamos falando agora. O subtópico 1 vai dizer a inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus, como nós falamos agora. Mas agora que a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Então, aqui é um ponto que eu marquei aqui que é bem interessante para nós, para a nossa vida. É uma lição muito importante que nós muitas das vezes desprezamos. Quando nós estamos prestes a alcançar vitórias no Senhor, o inimigo, o inferno, ele se levanta contra nós. Né? Eles viram ali que a nação de Israel ela estava avançando, estava vencendo guerras, vencendo batalhas, né? Conquistando, né, grandes terrenos, cidades ali, como conquistou Jericó, como conquistou Ai, e provavelmente iria conquistar todas aquelas outras regiões. Né? E os seus inimigos, observando, né, todo esse desempenho, né, do povo de Deus, eles começaram a se unir. Não, peraí, a gente tem que parar esse povo. Não, a gente tem que fazer alguma coisa para que eles parem de avançar, para que eles parem de crescer. Entenda uma coisa, quando você está avançando no Senhor, quando você está crescendo no Senhor, o inimigo ele não fica satisfeito com o seu avanço. Ele vai querer te impedir de qualquer maneira. Ele vai querer te parar de qualquer maneira. E se necessário for te enganar, ele vai tentar te enganar. Assim como os gibeonitas tentaram enganar a Josué. Então nós precisamos estar muito atentos com isso. Muitas das vezes nós estamos prestes a alcançar nossas vitórias e não alcançamos porque damos ouvidos à voz do inimigo. Damos ouvidos, né, à voz, à quantidade dos inimigos que estão à nossa frente. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? O próximo subtópico vai falar assim, os inimigos são numerosos. Preste atenção no que a gente vai ler aqui agora. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel.
Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus, observe isso, né? Aquelas nações, aqueles povos, eles começaram a se juntar ali, começaram a se unir contra o povo de Israel. E provavelmente, muito provavelmente, em número, em quantidade, eles eram muito maior do que o povo de Deus, do que a nação de Israel, né? Do que o povo hebreu. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Nós precisamos entender aqui o que isso quer dizer, né? Não importa, né, o tamanho do exército inimigo, quando Deus está conosco. Muitas das vezes, nós somos abalados, nós somos desanimados, nós nos frustramos por conta dos desafios, do tamanho dos desafios que nós encontramos. E nós, como seres humanos, acabamos achando que esse desafio é grande demais para nós. E realmente ele é grande demais para nós. Mas nenhum desafio é tão grande como o nosso Deus. Nenhum desafio é tão grande, tão difícil, né, para o nosso Deus. O nosso Deus, ele é maior, o nosso Deus, ele é grande, né? E muitas das vezes o Senhor, ele promete coisa para as nossas vidas. Ele promete muitas das vezes que a nossa família será salva. Promete que tirará, né, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos entes queridos das drogas, né, do mundo da prostituição. E muitas das vezes o diabo, né, não satisfeito com isso, ele começa a fazer o quê? Tentar lançar engano nos nossos corações, tentar lançar dúvida no nosso coração. Lembra de Eva, lá no Jardim do Éden? Quando a serpente ela chega diante dela e começa a perguntar, a questionar, foi assim mesmo que Deus disse que aconteceria? Ela começa a questionar a Eva, né? E Eva ela começa a trazer dúvida, começa a entrar dúvida no coração de Eva, né? Nós precisamos entender que onde Deus colocou um ponto final, nós não podemos colocar um ponto de interrogação. Se Deus já finalizou o assunto, está finalizado. Agora, o diabo, de qualquer forma, ele vai tentar nos ludibriar, assim como ludibriou aquela mulher, assim como ele enganou a Eva. Olha, ele chegou sorrateiramente. Foi assim que Deus disse? E muitas das vezes, as promessas do Senhor para as nossas vidas parecem loucura. Parece loucura, parece que não vai acontecer, parece que é impossível de acontecer, parece que para nós, assim, não vamos chegar lá, nós não vamos conseguir chegar, não vamos conseguir avançar. Minha mãe, poxa, olha a situação da minha mãe, como é que minha mãe está? Como que Deus pode salvar a vida dela? Olha meu pai, como é que meu pai está? Como é que Deus pode tirar ele das drogas? Muitas das vezes essas dúvidas elas começam a entrar no nosso coração por causa do cenário em que nós estamos vendo, né? Os inimigos de Israel ali naquele momento, quando os gibeonitas eles chegam diante de Josué, eles chegam disfarçados. Olha, Josué, nós viemos de longe. E com o que eles se vestem? Se vestem de roupas velhas, né? Os trajes que eles estavam eram totalmente velhos, né? Então eles se caracterizaram da maneira como eles estavam falando que realmente eram, né? De onde eles vieram. Então Josué, a partir daquilo que ele via, ele entendeu que era verdade aquilo que aqueles homens estavam falando, por conta das roupas que eles estavam vestindo, por conta da aparência que eles estavam. E eu preciso te dizer uma coisa, as aparências enganam. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, se eu não me engano, versículo 16, vai dizer que, capítulo 16, vai dizer que o Senhor, ele não vê como o homem vê. O Senhor, ele não enxerga como o homem enxerga. É o capítulo 7 mesmo. O Senhor, ele não enxerga como o homem, né? Ele não vê o que está no exterior, mas o Senhor ele enxerga o que está dentro dos nossos corações. Lembra que Samuel estava lá amando do Senhor para escolher um rei para Israel? E Samuel ele começa a ver os filhos de Jessé e ver aqueles filhos que tinham porte de rei, jeito de rei, falava como rei, né? Se portava como rei, mas não eram reis, né? Então o Senhor ele não vê como o homem vê. Precisamos tomar cuidado porque as aparências enganam, né? O diabo ele vai vir com um sapatinho de lã, ele vai vir tentar nos enganar, né? E vai tentar nos mostrar coisas, tentar nos enganar com verdades
que na verdade não são verdade, que são mentiras, né? Ele vai se caracterizar da forma como eles se apresentaram a você. Ah, Josué, eu vim de longe, e olha como é que eu estou vestido, minhas roupas estão rasgadas por conta da distância que nós caminhamos. Era tudo mentira. Então o diabo, ele vai tentar nos enganar, ele vai tentar nos parar. Sempre que o povo de Deus tentou avançar, que o povo de Deus estava crescendo, o inimigo ele se levantou contra o povo de Deus. E sempre que nós estivermos na presença do Senhor, avançando, caminhando e prestes a alcançar a nossa bênção, o inimigo ele vai se levantar. Então, se agarre naquilo que o Senhor já prometeu para a sua vida. Se o Senhor ele prometeu que vai salvar o seu pai, se o Senhor ele prometeu que vai salvar a sua mãe, não dê ouvidos à voz do inimigo. O inimigo ele vai fazer você enxergar o cenário à sua frente e vai dizer: não, é impossível sua mãe se converter. É impossível seu pai largar as drogas. É impossível seu irmão sair dessa vida. Ou, observem, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Ainda que as circunstâncias digam ao contrário, o nosso Deus ele é maior. Não importa o tamanho do nosso inimigo, o nosso Deus é grande. Lá em 1 Samuel 14, 6, eu quero que vocês abram comigo, para que vocês leiam também, me acompanhem. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6 vai dizer assim: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ou seja, não importa, nós com Deus somos maioria. Se somos um, se somos dois, não importa a quantidade. Se o nosso inimigo é 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão, se nós termos Deus em nossas vidas, nós somos maioria. O povo ali, os inimigos se juntaram, né, para tentar abalar a estrutura de Israel acerca daquilo que eles viam, daquilo que eles enxergavam. Né? Muitas das vezes o nosso inimigo ele vai tentar nos abalar com aquilo que nós enxergamos. Ei, esse desafio é muito grande para você, você não vai conseguir. Ei, sua família jamais vai se converter, seus parentes, sua família toda destruída, o que é isso? Como é que pode se converter assim? Para Deus nada é impossível. Não importa o tamanho do nosso adversário, não importa o tamanho da nossa luta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não dê ouvidos à voz do seu adversário, não permita que ele te engane com as artimanhas, com aquilo que ele fala. Não permita. Lá em Juízes 7, vai falar a respeito da história, né, de Gideão e os 300. Né, aquele povo era numeroso, eram 32.000 homens. Mas Deus falou assim: não, eu não vou entregar, né, não com essas palavras, mas o Senhor quis dizer assim: eu não vou entregar a vitória nas mãos desses 32.000 homens, porque ao final de toda a guerra, eles vencerem, eles vão falar: olha, a minha mão me livrou. Então o Senhor falou: não, eu não quero que a sua mão te livre, mas eu quero que você entenda que eu estou te livrando. Então Deus ele reduziu aquele povo a 300 homens, para que a glória fosse dada somente ao Senhor. Então não importa a quantidade, não importa se estamos sozinhos. Ei, você não está sozinho. Deus é contigo, Deus é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Né? Então, nós precisamos tomar cuidado, né, com as astutas ciladas do nosso adversário, né, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não uma vida de engano. Nós precisamos ter a nossa vida em Deus, precisamos firmar a nossa vida no Senhor com verdade, com sinceridade. Lá em Lucas, capítulo 10, se não me engano, no versículo 33 ao 35, vai falar acerca da candeia, né, dos olhos, que os olhos são a candeia do nosso corpo. Né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E o versículo 35 vai dizer assim: cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha só, é muito forte esse texto. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados por aquilo que nós estamos aparentando ser. Muitas das vezes somos enganados por nós mesmos. Já parou para pensar nisso? Somos enganados pela roupa que vestimos. Somos enganados pelo terno que vestimos. Você já parou para pensar nisso? Vamos parar um pouco e pensar.
Cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas. Eu preciso cuidar para que a luz que há em mim não seja trevas, não seja uma luz enganosa, que eu não seja ludibriado pelo inimigo, mas que eu seja o sal dessa terra e luz desse mundo. E como eu faço para não ser enganado pelo meu inimigo, Edmundo? A palavra do Senhor vai dizer em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, lâmpada para os meus pés, ainda que eu esteja caminhando por lugares difíceis, o Senhor, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para que eu caminhe com segurança, luz para os meus caminhos, para clarear onde nós vamos chegar. Então, peça ao Senhor discernimento em sua palavra, peça ao Senhor que te clareie os olhos, que clareie a sua mente, que esclareça o seu entendimento acerca de quem Ele é, né? Lá em Oséias vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que não sejamos enganados pelo nosso adversário, né? A astúcia dos gibeonitas, o tópico 2. O primeiro subtópico vai dizer: as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem a ponto de enganar um general experiente. Olha só, Josué era experiente, era um homem experiente de guerra, né? Tinha passado por muitas coisas juntamente ali com Moisés, né? E foi enganado. Então, não importa quanto tempo nós estamos na igreja, não importa quanto tempo somos cristãos, se nós vacilarmos, se nós perdermos a atenção e perdermos o foco, nós seremos enganados. Então, precisamos tomar cuidado, sim, porque o nosso inimigo, ele é ardiloso, ele age com aparência, e as aparências muitas das vezes enganam, como nós já falamos aqui. Então, precisamos pedir orientação ao Senhor, né? A Bíblia vai dizer que quando Josué ele fez essa aliança com os gibeonitas, ele não consultou ao Senhor, né? Ele não orou a Deus como de costume, né? Mas ele tomou as suas próprias decisões. E muitas das vezes, às vezes parece até bobeira. Ah, eu vou orar por isso. Ah, eu vou pedir direção a Deus por isso. É tão simples, é tão fácil, né? Mas não, precisamos pedir a direção do Senhor em tudo em nossas vidas, para não sermos enganados, para não sermos, né, ludibriados pelo nosso adversário. Assim como foi Josué, ainda que fosse um homem de guerra, um líder, né, ele foi enganado porque não consultou ao Senhor. Então, vamos consultar ao Senhor acerca de tudo quanto nós fazemos, né, de tudo quanto nós queremos alcançar, né, se for uma faculdade, um curso, né, enfim, vamos consultar ao Senhor para que isso seja para a sua glória, para a glória de Deus, né, e não para a nossa, e que sirva também como um instrumento, né, para alavancar o nosso potencial em Deus, para que venhamos ser um instrumento potente nas mãos do Senhor para alcançar as nações, né? Continuando aqui. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino. Olha só, um excelente figurino. O diabo, ele sempre vai usar um excelente figurino, aquele que cai perfeitamente para a situação, né? Muitas das vezes, né, somos ludibriados, somos tentados, né, através dos nossos olhos por aquilo que nós vemos, né, diante de nós. E foi assim que Josué ele foi ludibriado, por aquilo que ele estava vendo. Então temos que tomar muito cuidado, né? Nós não vemos como o Senhor vê, nós enxergamos a aparência. E existem muitas pessoas, né, que são mal intencionadas. A palavra do Senhor ela vai dizer que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então nós precisamos tomar cuidado, né, para não sermos enganados até por aqueles que nós achamos que são nossos amigos, que nós achamos que são nossos irmãos. Precisamos pedir direção ao Senhor e sermos cautelosos, né, para não sermos enganados e acabarmos saindo da presença do Senhor, né, abandonando a nossa fé, né? Precisamos ter muito cuidado com isso. A melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselhos à boca do Senhor, né? Então ali o adversário ele usou de
tudo, né, para que pudesse enganar. Até desde o do pequeno detalhe ao mais extremo detalhe, ele utilizou, né, para enganar a Josué, né? Então, o diabo, ele usa detalhes, né? Às vezes a gente acha que não, mas ele usa detalhes, né? As sandálias rasgadas, as vestes rasgadas, né, por conta do período que eles caminharam, né, um longo período, por conta de ser uma terra tão distante, eles precisavam usar aquele tipo de roupa para mostrar realmente um cenário que eles estavam ali ilustrando para Josué, quando na verdade eles moravam bem perto deles, né, ao lado. Então, muitas das vezes o nosso adversário ele vem de pertinho, né, mas mostrando vir tão de longe para tentar nos enganar. Então, que sejamos sábios, cautelosos, né, como disse a palavra lá em Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Que sejamos sábios através da palavra do Senhor, no nosso caminhar, no nosso proceder, para nós não sermos, né, enganados. Segundo subtópico, armadilha e descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Então, aqui nós vemos, né, toda a causa, né, daquela situação toda, de tudo que estava acontecendo ali. Né? Josué ele não pediu, né, conselho ao Senhor, ele não pediu direção ao Senhor. Então, muitas das vezes acontecem coisas em nossas vidas por nós não pedirmos direcionamento ao Senhor. O Senhor ele sabe de todas as coisas, ele é conhecedor do futuro, ele é conhecedor do passado, do presente. Então o Senhor ele conhece todas as coisas e ele sabe mais do que ninguém o que é melhor para nós. Então, se nós queremos alcançar algo, se nós almejamos algo no Senhor, que possamos pedir a Ele o seu discernimento, né? A sua direção, para nós não tomarmos decisões precipitadas, decisões erradas. Se muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas, né, por nós mesmos, por que não pedir conselho ao nosso Deus, né, que pode nos direcionar? Subtópico 3. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Ou seja, eles tinham feito ali uma promessa, eles tinham jurado em nome do Senhor, né, que haveria paz e haveria, né, uma aliança ali com aqueles gibeonitas, né, que eram, na verdade, através da mentira deles, homens de terras longínquas. Né? Então, Josué ele firmou um pacto com esses homens que eram de terras longínquas, mas não mudou o pacto após descobrir que eles, na verdade, estavam bem próximo ali deles, por conta do seu juramento, né? Por conta, né, da sua palavra. Então, a palavra do crente ela continua sendo sim, sim, não, não. E a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes, se não me engano, que é melhor não fazermos promessas, não fazermos votos, do que fazermos e não cumprirmos. Então, se nós temos em nosso coração fazer algum voto, que tenhamos a plena convicção de que vamos cumpri-lo. E se não formos cumpri-los, é melhor nem iniciarmos esse propósito. Então, Josué ele tinha a palavra, né? Ele tinha, né, essa direção do Senhor, né? De não mudar a sua palavra, porque ele já tinha ali falado em nome do Senhor, né? Jurado em nome do Senhor. Nós vemos que Saul, né, depois de um tempo, ele quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor,
e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda de nós e o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio, né? Então, muitas das vezes, nós firmamos promessas que nós não temos capacidade de cumprir e acabamos, né, pecando contra o Senhor, né, errando contra o Senhor por acabarmos mentindo, né, enganando porque dizemos que vamos fazer e não fazemos. É como uma pessoa promete para uma criança e não cumpre. A criança está ali esperando, né, o cumprimento daquela promessa. Pode ser até o mais simples possível, uma bala que prometeu a criança e a criança se lembra de fato, né? Então, se nós não cumprirmos, nós estamos em falta nas nossas palavras. Então, se formos fazer um voto com o Senhor, que temos consciência e plena convicção de que vamos cumpri-lo para a glória do nome do Senhor. E o terceiro subtópico diz assim: uma história de juízo e misericórdia. Nós precisamos também compreender isso, né? Às vezes somos como Jonas, né? Jonas, ele foi, né, comissionado lá para pregar, né, para o povo de Nínive, mas ele não queria ir porque ele achava, né, no seu entendimento, né, na sua tolice, que aquele povo não merecia perdão, não merecia misericórdia, né? Mas nós, quem somos nós para julgar quem é merecedor da misericórdia do Senhor? Nós precisamos apenas ser porta-voz da palavra para ministrar e para pregar a palavra do Senhor, né? Subtópico 1. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo, e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa de toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então, o diabo, ele não economiza suas armas para tentar enganar o povo de Deus e fazer com que o povo ande em caminhos tortuosos, em caminhos que não pertencem ao Senhor. Então, o diabo, ele não vai economizar nas armas para tentar nos intimidar e nos parar, né? O diabo, ele não vai se intimidar em tentar te parar, né, de avançar no Senhor. Mas se agarre na promessa que o Senhor prometeu para a sua vida, que o Senhor lançou sobre a sua vida. E que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? Segundo subtópico, diz assim: uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Observa que Josué, ao mesmo tempo que ele condena os gibeonitas, ele abençoa os gibeonitas, né? Porque ele começa a colocar os gibeonitas para trabalhar ali para o Senhor. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece, né? Os gibeonitas, eles estavam tentando apenas, né, se livrar, né, daquele mal que porventura viesse a eles, né? Por falta de conhecimento, eles enganaram, né, o povo de Israel para tentar trazer a paz para eles. Para eles seriam algo assim, bom, mas eles não perceberam que agiram da maneira errada, né? E muitas das vezes nós queremos, né, alcançar nossos objetivos, né, como os gibeonitas queriam alcançar a paz, né? Muitas das vezes nós queremos alcançar os nossos objetivos da maneira errada, usando de engano, usando de mentiras. Não precisamos disso para alcançar o que o Senhor prometeu para nós, né? Não precisamos de mentira, não precisamos de engano para alcançar qualquer tipo de coisa. Viver na verdade é a melhor coisa que nós podemos fazer. Viver em Cristo, que é a verdade, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então precisamos nos agarrar em Deus e acreditar que Ele vai fazer. Muitas das vezes nos vemos, né, em situações onde nós achamos que para sair dessa situação nós precisamos mentir, nós precisamos fazer alguma coisa de errado para que aquela situação ela cesse. Mas não acredite nisso.
O diabo, ele tenta colocar na nossa mente que não há saída, mas para Deus nada é impossível. Se o Senhor, ele tem promessa na tua vida, acredite e se agarre nessa promessa, porque ele vai cumprir. Só cabe a nós o cumprimento da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se ele prometeu para mim, se ele prometeu para você, ele vai cumprir. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Às vezes nós queremos alcançar alguma coisa, mas nós não sabemos a forma correta como devemos agir e acabamos agindo de maneira errada. Então, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de querermos agir, que possamos pedir, né, o discernimento do Senhor, a direção de Deus para nossas vidas, para que não venhamos cair no engano, né, e acabarmos sermos atingidos, né, por essa atitude e acabar sofrendo consequências das nossas más decisões. E o terceiro subtópico, bênção no lugar de maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, ou seja, de Deus, né? Sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus, o Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo, né? Talvez nós pudéssemos julgar, né, aqueles homens gibeonitas, falando que eles não tinham direito à misericórdia, eles não tinham direito, né, a esse perdão. Precisamos lembrar, né, daquele homem que estava lá na cruz com Jesus. Não sei quais foram os atos dele, não sei o que ele fez, mas o Senhor achou graça sobre ele, né, e teve misericórdia da sua vida. Então, muitas das vezes nós julgamos alguém não ser merecedor de tamanha graça do Senhor. Mas quem conheceu a mente do nosso Deus? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então, o nosso Deus, ele é misericordioso. E precisamos entender que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, que a misericórdia do Senhor ela possa nos alcançar a cada manhã. Isso não quer dizer que também precisamos viver somente da misericórdia, mas precisamos viver pela graça, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, e levando os nossos pensamentos a Ele e buscando em Sua palavra para que possamos viver em comunhão com Cristo e com quem está ao nosso lado. A conclusão diz o seguinte: a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Então, o intuito do diabo é fazer com que não venhamos chegar, né, na terra prometida, não venhamos chegar, né, na nossa herança que é o Senhor. Então, o diabo ele usará de todos os modos, de todos os jeitos, para tentar nos destruir, para tentar nos afastar do nosso Senhor. Mas que possamos estar firmes em Deus, que possamos buscar o conhecimento em Sua palavra, buscar discernimento com oração, né, com jejum na Sua palavra, para que possamos ter a sabedoria, para que a palavra do Senhor possa realmente ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E assim teremos a decisão certa, a direção certa para chegarmos ao nosso objetivo. Que o Senhor ele possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? Que possa abençoar a família de vocês para a glória do nome do Senhor Jesus. Estarei orando para finalizar a aula. Deus amado, Deus querido, quero te agradecer, ó Deus, por esta aula, por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tocar em cada coração que esteve ouvindo e que o Senhor, ó Deus, possa nos dar clareza acerca da Tua palavra, para que venhamos viver na Tua verdade e para não sermos enganados pelo nosso inimigo, Senhor.
Obrigado por tudo, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?